E isso é uma coisa que eu falo pros meus seguidores e é uma coisa que eu vivo. E já faz bastante tempo, até não sei se aqui vocês acabam misturando um pouco de religião e tudo mais, enfim. Mas eu falo que é uma coisa que eu sempre peço pra Deus: me coloca no centro da tua vontade, não quero mais nada. Porque se eu estiver no centro da vontade dele, eu vou cumprir minha missão, eu vou estar feliz, porque eu só vou estar feliz se eu cumprir a missão que Deus me colocou pra fazer. Eu acredito nisso também. Tanto Não? que as analogias do Forjando, eles são bíblicos, né? Uhum. A gente usa a parte mais lúdica da ferramenta em si para falar sobre os princípios bíblicos. Mas humildade está na Bíblia, o deserto, que é a pressão, está na Bíblia, o tempo, que é fé, está na Bíblia, tudo é bíblico. Quando a gente usa da função exercer do machado cortar madeira, ou seja, estar na função que ele está, é basicamente você exercer aquilo que você nasceu para exercer, ou seja, a função que Deus tem para você. Então, foram formas lúdicas que a gente achou de conversar com a pessoa que talvez não tinha esse entendimento de fé, essa maturidade que a Carol tem de entender o centro da vontade de Deus. Mas quando você fala assim, tá, beleza, então você não acredita nisso, você não tem esse entendimento. Mas você concorda que o machado tem que cortar madeira? Ah, eu concordo. Uhum. Isso basicamente é a mesma coisa. Então a gente meio que achou uma forma lúdica de disseminar isso. Uhum. Porque a gente percebeu que quando a gente conversava com alguém, no esporte isso fica muito claro. Quando você conversa com alguém, por exemplo, do atletismo, da natação, que tem um resultado muito expressivo, você tem certeza de algumas coisas ali. Primeiro, que ele está exercendo aquilo que ele nasceu para exercer. Porque nenhum, por exemplo, nadador que nasceu para fazer atletismo vai conseguir se destacar tanto em outro esporte, não ser atletismo. Nunca uma marreta vai se destacar tanto cortando árvore. É impossível isso. É contra todo o processo natural do dar resultado. Por isso que é muito importante você se conhecer, né? Exatamente. Se entender e entender o seu valor nessa terra, né? Exatamente. Entender que independente do que você for fazer, às vezes tem gente que fala assim, mas eu só faço isso, eu só faço aquilo. Tipo, se você for fazer a unha, se você for manicure, de repente você vai fazer a unha de alguém e o que você falar pode mudar a vida daquela pessoa, né? Então, são profissões que às vezes mais diferente, que tem impacto na vida do outro, né? Não é porque tem voz na internet ou porque é um médico que trabalha com a saúde, restaurando alguma coisa que tá lá muito estragada, né? Não é isso, né? Qualquer profissão. E quando você olha nesse conceito assim, e se olha pra si, o que você acha que você nasceu pra fazer? Eu nasci pra dar aula de ginástica. De trabalho, pra dar aula de ginástica. Nossa, eu amo dar aula de ginástica. Colocar música e fazer exercício, eu amo de paixão. E eu não nasci pra fazer aula de ginástica dos outros, porque a hora que eu tô fazendo aula dos outros, eu falo, meu Deus do céu. Não, mas se ele fizesse tal coisa, ia ser muito melhor. Nossa, eu fico reparando coisa que não é legal de ficar reparando, sabe? Então, eu gosto de fazer a minha aula e de dar aula pra pessoas. Porque eu gosto de fazer aula falando. Então, às vezes, quando eu vou fazer aula dos outros, até, eu fico conversando. E falando, e às vezes eu vou fazer uma corrida com alguém, tem gente que fala, eu odeio correr com você, que você não para de falar.